Olá, como vocês estão? Todos bem? Hoje estamos aqui para estudar mais um capítulo e hoje nós estamos no capítulo 24. E o capítulo 24, assim como os outros que nós já estudamos até aqui, está maravilhoso, é tremendo. Olha qual que é o título. Como pai, aprendi como nutrir os sonhos dos filhos. Então, ele começa o título dizendo que ele aprendeu como nutrir os sonhos do filho. E eu começo te fazendo uma pergunta: como você está nutrindo os sonhos dos seus filhos? Você está nutrindo? Então, neste capítulo, nós vamos falar sobre isso, aprender a nutrir os sonhos. É importante? Com certeza. Olha essa frase digna de um post-it aí para ficar lembrando, até ela ser uma verdade na sua vida. Que frase é essa? Os sonhos são a matéria-prima das nossas realizações. Então, eu sei que para realizar uma obra, eu preciso ter a matéria-prima, eu preciso ter algo aqui para poder realizar aquilo que eu quero aqui. E no caso do seu sonho, do sonho dos seus filhos, do sonho das pessoas que estão próximas de você, essa é a matéria-prima. Você tem que ter em mente, sabe? O que é que você quer, o que é que você almeja. Você precisa ter em mente os seus talentos, aquilo que você carrega, porque é isso aqui, a matéria-prima, que vai fazer a realização acontecer. Achei fantástica essa frase. E aí ele começa contando a história. Eu gosto muito de história. Por que, Lia, que você gosta de história? Histórias verdadeiras, verídicas. Porque a história me mostra que aconteceu na vida de alguém. Me mostra que se repetiu na vida de uma outra pessoa. E quando eu vejo, está se repetindo. Então, a grande probabilidade dessa história se repetir na minha vida é grande. Existe uma grande probabilidade disso. Por isso que eu amo história, eu adoro quando testemunha, quando fala. E recentemente eu aprendi que o significado da palavra testemunho é faz de novo. Então, quando você escuta uma história, você já pensa. Agora, depois que eu descobri isso, eu sempre falo, estou escutando alguém falar, eu falo, Senhor, se é um sonho meu também, eu falo, Senhor, faz de novo aqui na minha vida. Então, essa é a história de quem? De Barack Obama. Quando Barack Obama ainda era criança, ele chegou para sua avó, Madeleine Durham, e disse para sua avó: ai, vó, eu gostaria de ser o presidente dos Estados Unidos. E o que a sua avó respondeu? Na atual conjuntura, o que será que você responderia para o seu filho, para o seu esposo, para você mesma, quando um pensamento como esse chega para você? Ai, vontade de ser, e aí parece ser grande demais aquele sonho. Qual é a sua resposta? A avó dele respondeu para ele: meu neto, você pode. Meu Deus, olha o poder desse você pode. O que isso carrega? Tipo assim, tudo que ele precisava ali atrás, ainda quando menino, mas aquela palavra: tem alguém comigo, tem alguém que acredita. Não veio um balde de água fria, como a gente já ouviu várias histórias que acontecem. Isso não é para você, para de pensar isso, você pensa grande demais, para com isso. A gente já escutou histórias ao contrário desta que nós estamos ouvindo agora. E o que aconteceu? Mais tarde, em janeiro, dia 20 de 2009, todos sabem, Barack Obama eleito presidente dos Estados Unidos. Então, é uma história real. E como essa história, se você for investigar, tem tantas outras histórias lindas. Ouvi agora, vou ver se eu encontro e vou compartilhar com vocês no nosso grupo uma das frases da Gisele Bündchen, que logo no início da sua carreira, ainda uma menina, uma adolescente, quando recebeu seu primeiro convite, foi, se eu não estou enganada, para São Paulo. E com nada, todo mundo conhece aí a trajetória de como ela começou, quantos nãos essa modelo recebeu. E aconteceu com ela logo no início, ainda uma menina, 17 anos ou menos até. Ela pegou um metrô, aquela vida sofrida, sem pai, sem mãe, sem ninguém, e ela foi roubada. E tudo que ela tinha estava naquela carteira, que já não era muito. E ela ligou, disse que ela sentou no chão e ela ligou para seus pais chorando e falando o que tinha acontecido. E pensa num pai do outro lado como é que não fica ao receber essa notícia.
E o pai na hora falou, né, filha vem, e nem foi o incentivo, o apoio do pai nesse dia, foi ela mesma, uma menina, que respondeu para o pai, pai, eles podem até roubar a minha carteira, mas eu não vou permitir que eles roubem o meu sonho, eu vou permanecer. Olha que forte. Será que eu e você não estamos permitindo que situações contrárias que vão acontecer, que existem e são reais, podem estar roubando os nossos sonhos? Então eu preciso pensar, e será que alguma coisa, alguma intervenção externa também não pode estar roubando o sonho do meu filho? E qual que é o seu papel neste ambiente familiar? Bom, aí eu coloquei algumas coisas aqui para a gente aprender. Primeiro, os pais, nós temos como uma das nossas obrigações, funções, missões, nutrir os filhos em relação aos seus sonhos. Eu acho interessante porque o pastor Josué Gonçalves, ele coloca assim, nutre os seus filhos. Nutrir é o quê? Oferecer alimento, oferecer sustento, dar essa nutrição aos seus filhos em relação aos sonhos que eles têm. Motivem os seus filhos a conquistarem os sonhos. Ah, Lia, o meu filho está vivendo numa fase da vida dele que não sonha em nada, não pensa em nada. Você falou certo. É uma fase da vida dele. Então vamos recapitular, vamos voltar lá atrás. Qual era o sonho que ele tinha? Ou não, de repente o seu filho está agora com a cabeça cheia de coisas e você está observando talentos, aptidões para determinada área da vida dele. E é de você que tem que vir todo esse apoio, é de você que tem que vir essa nutrição para ele. A gente está falando de filho, mas no caso do marido, nutrir os sonhos da esposa, no caso da esposa, nutrir os sonhos do marido, nutrir, você vai alimentar esta pessoa. Como que eu alimento? Sendo esse sustento. Nós somos capazes de alcançar aquilo que nós almejamos. Aonde nós vamos chegar? É aonde o nosso sonho tem nos levado. Se você não tem sonhos, se os seus filhos não têm sonhos, provavelmente você não vai sair desse lugar de onde você está agora. Então hoje é o dia que você tem que olhar e se você não tem, você vai buscar, porque existe aí dentro de você, porque o Senhor fala sobre isso e depois nós vamos falar também. Mas se você já tem aquilo que arde no seu coração e se você já percebe algo no seu filho, na sua filha, é para lá, para este lugar que você tem que conduzir tudo isso. Aí eu coloquei aqui o poder do sonho. O que um sonho pode trazer quando você começa a almejar? E olha só, são diferentes tipos de sonhos. Eu tô com um filho aqui em casa que está no sonho de terminar o college. Outro está sonhando com o casamento. Outro está sonhando com... São diferentes tipos de sonhos. Cada um está vivendo a sua estação. Eu estou com o meu sonho. Você está com o seu sonho. Então, qual que é o poder desse sonho? Eu coloquei aqui. Ele nos inspira, ele nos leva a agir, porque eu sei, eu quero, então eu começo a idealizar aquilo, ele traz para mim uma ação, ele me dá coragem, ele tem um preço. Isso também eu não posso tirar. Por quê? Eu estou visualizando o que eu quero na minha carreira na área da educação. Eu estou visualizando o que eu quero no meu relacionamento com meu marido e meus filhos. Eu estou imaginando o que eu desejo na minha área financeira. Só imaginar é maravilhoso, porque ele vai estar gerando isso. É maravilhoso, mas não é o fundamental, o essencial, o tudo. Você vai ter que ter um esforço. Então eu coloquei aqui, tem um preço. E é bom a gente falar sobre o preço, porque quando eu sei qual é o preço, eu também sei o que eu tenho que fazer. E como preço eu coloquei, exige esforço, exige dedicação, exige perseverança, exige trabalho árduo, exige sacrifícios, exige superação. Tem que ter uma meta,
um plano de ação para você poder chegar aonde na realização, na concretização desse sonho que você visualiza. Precisa de tudo isso para você falar, poder falar para o seu filho, que não vai ser fácil ser o melhor aluno da turma, que não vai ser fácil ser o excelente esposo, a excelente esposa, que não vai ser fácil, mas é possível. Ele vai alcançar. Como que ele vai alcançar? Se esforçando, perseverando, se superando, trabalhando de forma árdua. Para cada um desses sonhos tem um trabalho árduo a ser feito, sacrifícios, com superação. Gente, é muito tremendo. E aí eu coloquei aqui, qual que é o papel do pai em tudo isso, Lia? Qual que é o papel, o nosso papel agora, falando especificamente dos sonhos dos nossos filhos? O nosso papel é apoiar, é encorajar, é oferecer orientação. Por quê? Claro, ele pode ter, pensar em alguma coisa, um desejo, uma vontade, e ele não sabe o caminho, como é que vai ser. Quem é que vai apontar? A melhor pessoa para apontar esse caminho, orientar o que ele tem que fazer, a aula do que ele tem que fazer, o horário do que horas que ele precisa dormir, o ambiente em que ele tem que estar, é você. É uma orientação, você precisa oferecer orientação, apoio, acreditar. Você precisa mostrar para o seu filho que você acredita. Sim, você pode, vai vencer na matemática, vai vencer no concurso, vai vencer nesse relacionamento, vai vencer na fase que ele está, do que ele está apresentando. Ensinar para o seu filho o poder da resiliência. Agora, como que eu ensino? Nós já falamos sobre isso, sendo resiliente. Você é o modelo aonde ele se inspira. Se ele percebe que você não é resiliente, como que você está cobrando dele ser resiliente? Como você quer dele superação se você está tendo dificuldade? Então, sempre o primeiro modelo a atuar tudo isso para poder ensinar para o seu filho é você. O que mais que eu coloquei aqui? Nutrir os sonhos, né, que nós falamos no início do capítulo. Explore o que ele mais gosta, qual é o seu interesse, qual é o seu talento. Aconteceu isso daqui na minha casa, falando dos meninos. Eu sempre procuro ter uma conversa com eles e já tive várias vezes. Meu filho, é isso mesmo que você quer? Meu filho, por que você está escolhendo a carreira da medicina? É por causa de mim, do seu pai, do seu avô, ou é porque você quer isso daí? Você tem que instigar, porque eles estão escolhendo aquilo porque eles acreditam. E é claro, você vai trazendo a lembrança se você percebe alguma coisa. Na questão do esporte, é isso mesmo que você quer? Saiba que tem um preço a pagar, precisa ser resiliente, vai ter os momentos difíceis, mas é dessa forma que eu vou nutrindo os sonhos dele. Eu preciso ficar atenta. Minha querida, meu querido, você, seus filhos têm talentos, têm dons. Então, isso daí que precisa ser exercitado. É dom da palavra, é dom na leitura, é dom no exercício. Qual é o dom que você está percebendo que o seu filho tem? Para poder você direcionar, orientar. Esse é um papel fundamental. Sonhos são valiosos. E o esforço e o comprometimento são fundamentais para torná-los realidades. Também foi uma frase aqui do livro. Sonhos são valiosos, entendo isso. Já aceitei no meu coração. E como que eu vou tornar isso daí real? Com esforço. E ao final de tudo isso, quando eu consigo alcançar, e na vida nós vamos ter muitos sonhos. Hoje, meu filho mandou um áudio para os meus pais falando: se prepara, porque final do ano tem mais uma graduação e vai vir mais. Então, assim, são fases na vida. Eu já estou concluindo esse sonho, vai vir outros sonhos e vão vir outros sonhos. Então, sempre temos que estar sonhando. Só que aí, ao final, quando você concluiu isso, o que que você tem? O que que você traz consigo? Satisfação,
incomparável. E você sabe, a satisfação do dia do casamento, a satisfação do dia daquela nota, a satisfação do primeiro trabalho, a satisfação do seu encontro com o Senhor, um senso de propósito, descobrir qual que é o meu propósito. Eu sei que é isso aqui, estou fazendo a coisa certa na hora certa. Realização pessoal, não tem nada melhor do que você se sentir realizado. E eu coloquei aqui 2 versículos para vocês, para a gente poder meditar nesses 2 versículos. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês também é que quando a gente falou ali sobre renúncias, que vai ter um momento no nosso sonho de renúncia, e eu quero compartilhar isso com vocês, que como eu falei, você tem que falar aí, quando você escuta um testemunho, faz de novo, Senhor. Quando um dos meus filhos recebeu o convite para morar fora do país, ele se tornou imigrante em um outro país. E para toda a documentação dele dar certo lá, como ele era de menor, um dos pais precisava estar presente com ele. No momento, o meu marido, a gente tinha o meu sogro que estava vivo ainda no momento, com Alzheimer, e meu marido tinha que ficar próximo do filho. Então, quem foi para apoiar o meu filho? Eu. Existiu um sacrifício meu em favor do meu filho. Desta forma, eu mostro o quê? Eu acredito no que ele está sonhando. Eu fui porque o sonho naquele momento era o sonho dele. Mas por trás do sonho dele existe o meu sonho. E qual é o meu sonho? Ver o meu filho realizado naquilo que ele está fazendo. Em família, não é algo, uma decisão para ser tomada, eu quero e eu vou ficar com meu filhinho, se o meu marido não me abençoar, se os meus outros filhos não abençoar, porque são uma família que está envolvida. Então é uma decisão que se toma em família. E o meu marido gerenciou essa reunião e falou, o Lipe está precisando de alguém, precisamos enviar um guerreiro para lá. Quem é que vai? E em família, os meus filhos concordaram que a melhor pessoa para ir seria eu. Em família, o meu marido decidiu, vai você. E foi importante. E foi fácil, Lia? Não, foi muito difícil. Lia, como você foi? Milagre atrás de milagre. Isso aí é para um próximo vídeo, uma próxima notícia para contar para vocês. Mas é assim, eu quero te mostrar na prática que às vezes para nutrir, para sustentar, para ser o apoio, nós precisamos tomar decisões. Já ouvi histórias de pais que precisam mudar de escola porque as amizades que os filhos estão não são boas. Então você renuncia a uma série de coisas que você acredita em prol do sonho do seu filho, que como eu disse anteriormente também é o seu sonho. Às vezes a gente precisa mudar de lugar. Mudança às vezes se faz necessária para poder atingir esse sonho. Então eu peço que o Senhor hoje venha trazendo a sua lembrança, o que é que precisa ser feito, quais são as decisões que precisam ser tomadas para que você possa nutrir os sonhos, a vida dos seus filhos e a sua e das pessoas que estão ao seu lado. E como eu falei, quero deixar 2 versículos para vocês. O primeiro está em Filipenses 4:13. Esse aqui merece um post-it, porque ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acredite, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aquele que te fortalece é que fez o sonho nascer no seu coração. Então você pode realizá-lo com esforço, com dedicação, com resiliência. A gente precisa entender o significado dessa palavra de ser resiliente. E aí o próximo versículo que está em Jeremias 29, que eu amo e falo esse sempre aqui na minha casa e gostaria que você também começasse a profetizar isso na sua casa, ele diz assim: porque sou eu que conheço, sou eu quem? O Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, os sonhos que eu tenho para você, o Senhor falando. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O primeiro a planejar, o primeiro a sonhar é o Senhor. Comigo, com você, com os nossos filhos, com a nossa família. E Ele sabe que esses planos são bons. Então é isso que eu queria deixar para você. Não se esqueça que nele
você pode todas as coisas, que nele você tenha sabedoria para poder direcionar, apoiar, nutrir o sonho dos seus filhos e daqueles que te rodeiam. Tudo bem? Vamos para o próximo capítulo. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, capítulo 25. E o que diz o capítulo 25, Lia? Como pai, aprendi um dos melhores métodos para ensinar princípios e valores aos filhos. Então, aqui nós vamos ver um dos melhores métodos para ensinar princípios e valores. E você? Como que você ensina princípios e valores? Você acha importante ensinar princípios e valores, certo? Já falamos sobre isso. Agora, aqui com o pastor Josué Gonçalves, nós vamos aprender um dos métodos. E com essa frase eu já te deixo a dica de qual que seria esse método. O poder das histórias é atemporal. Então aqui ele já falou qual é o método. É através delas que perpetuamos valores e aprofundamos a nossa conexão com o passado, o presente e o futuro. Usando o quê? O que nós podemos usar para conectar e transmitir valores, falando sobre passado, presente e futuro? As histórias contadas pelos nossos pais são como sementes plantadas em nossa mente, que germinam, florescem em nossa jornada. Então ele está falando sobre o poder da história contada. E eu comecei colocando aqui para vocês. Que histórias que nós podemos contar? Olha que arma fácil, simples de ser utilizada e através dela você vai estar inserindo aí valores e princípios. Que histórias, Lias, que eu vou contar para o meu filho? As suas histórias, a história da sua família, a história de pessoas que são relevantes, que para o seu filho, que para você são pessoas importantes, que expressam algum atributo que você admira. Alguém que seja referência na sua vida. E sem dúvida nenhuma, histórias bíblicas. Histórias bíblicas, importantíssimo. Bom, quando a gente fala de histórias, eu coloquei aqui para nós o poder da história. Então, primeiro eu coloquei o poder da história bíblica. Lia, por que é importante eu sentar com meu filho e estudar? Gente, a Bíblia é tão rica em histórias. Meu Deus do céu, você pega ali o livro de Reis, Crônicas, eu fico assim maravilhosa. O próprio livro de Gênesis, você começa ali contando a história da criação. Gente, é profundo, é forte, é libertador. A palavra, primeira história. Eu não tenho história para contar. Então pega esse livro, pega a Bíblia e ensina essas histórias. Ali você vai conseguir transmitir valores, vai cultivar a cultura do reino, que nós já falamos sobre isso, que é base sólida. Nos dias que vem os vendavais, ele tem um alicerce sólido, você tem um alicerce sólido. A Bíblia, a história bíblica, ela ensina sobre fé, ela fala sobre obediência, fala sobre compaixão, sobre justiça, fala sobre resiliência, fala sobre milagre, traz a conexão com Deus, traz entendimento sobre o amor de Deus para conosco. Então, assim, história bíblica é fundamental. Mas além da história bíblica, tem a sua história, tem a história da sua família e como é poderoso quando nós nos sentamos à mesa e falamos da nossa história, das nossas marcas, das nossas superações para os nossos filhos. Quando você traz à mente dele algo que o avô passou, algo que o tio passou, algo que alguém da família enfrentou, porque é alguém próximo a ele, com quem ele tem relacionamento, onde ele pode ver o poder atuando na vida daquela pessoa. Recentemente, acho que tem 2 semanas, eu sentei de novo na mesa do jantar, eu, meu marido e o meu filho mais velho, e o Pedro me perguntou, falou: mãe, como foi mesmo a questão da perda do seu pai e do seu irmão caçula? E ele já cansou de ouvir essa história. E o Ricardo sabia mais a história do que eu. E eu achei engraçado que ele perguntou pro pai dele. E ele falou assim: pai, como você sabe tanto sobre essa história da mamãe? Aí ele falou assim: porque eu sempre escuto a sua avó contando.
já li o livro que a sua avó escreveu. E assim, foram histórias que ali ele vai vendo a figura da avó, como a avó venceu, como a mãe superou a tristeza. Ali ele chorou de novo, ali ele me engrandeceu, dizendo: mãe, como você é forte, tanta coisa que você já passou. Meu Deus, a vovó agora explica. Hoje ele tem 21 anos. Ele vem escutando essa história desde que ele nasceu, só que a percepção dele hoje, aos 21 anos, certamente foi diferente quando ele ouviu aos 17, aos 15, aos 13, aos 5, aos 2. Então, olha o poder, não precisa ir longe. A sua história, a história do seu esposo, a história do seu irmão, a história da sua família. E eu coloquei aqui, né, que a história familiar, ela traz laços. Ela traz conexão, ela traz essa sensibilidade, que é um momento de você chorar, de rir. Cada uma de nós aqui carrega uma marca, carrega uma história, e muitas vezes a gente quer poupar os nossos filhos, a gente já falou sobre isso. E tem coisas que não é poupar o filho de saber o que você viveu, do que você sofreu, do que você enfrentou, de como foi difícil. Isso aí, na verdade, vai trazer para o seu filho grande revelação, grande conhecimento sobre superação, sobre resiliência, sobre graça, sobre estas questões. E também através da história, né? Tanto bíblica como histórias seculares, com propósito. Não vou contar histórias também que vão trazer aí uma impressão negativa e vai grudar na vida do meu filho uma impressão negativa. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Então, cuidado com as suas histórias também, porque muitas vezes na insensatez você acaba contando uma história que o único objetivo de ter contado aquela história é colocar numa semente negativa, já que nós vimos que histórias contadas são como sementes e de repente aquilo que você está contando também está ferindo a imagem do seu marido, a imagem da sua família, a imagem dos seus líderes. Então, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Tem o poder para construir e tem o poder também para destruir. Mas eu coloquei que, além de tudo isso, as histórias elas falam sobre honestidade, respeito, coragem, resiliência, empatia. Nós falamos um pouquinho sobre sonhos no último vídeo e as histórias contadas através dessas pessoas que alcançaram os seus sonhos, como elas falam e nos inspiram. E eu gostei que ele colocou, né, que são sementes, porque a semente, ela no seu tempo, ela vai germinando, ela vai absorvendo tudo aquilo que está guardado e no seu tempo ela vem florescendo. Então você é uma grande chave, você está semeando o quê? Semeando a verdade, semeando a honestidade, semeando a resiliência, que é aquilo que você quer colher. Lembra? É isso que você quer colher. Então, o que você está semeando? Porque já que contar histórias também é semente. E aí ele encerra, e eu gostei muito dessa frase, porque o medo é algo que nos paralisa. O medo nos mantém nesse lugar que eu falo assim, mas eu não sou uma boa contadora de história. A Lia conta história tão bem, fulano conta história tão bem. E ele diz o seguinte, porque a gente não pode se esconder, entendeu? Das nossas responsabilidades. E hoje, mais uma vez, os nossos olhos estão sendo abertos sobre o poder de contar uma história como uma forte arma para transmitir valores e princípios. E aí ele diz assim, pais brilhantes não precisam ser mestres em contar histórias. Mas sabe o que precisa? Eles simplesmente precisam estar presentes. Porque se você vai contar uma história, você precisa estar presente. Precisa de tempo, dedicar tempo. Acabei de contar para vocês, estávamos sentados na mesa, um momento de mesa, de tempo, e surgiu o assunto de histórias. Mostra afeto genuíno. É porque nesse momento ali que você está contando, você precisa demonstrar e mostrar que você tem amor, que você tem afeto. Então você não precisa ser um mestre em contar, mas você precisa ter tempo para você dedicar e você precisa olhar no olho e demonstrar amor, carinho, afeto, significado em tudo aquilo que você está contando. Tudo aquilo que sai da nossa boca precisa ser carregado de significado. Tem propósito em tudo isso que você está falando. E o maior exemplo sempre será Jesus.
Jesus, mestre em contar histórias. E Mateus 13:34 deixa claro para nós isso daí. Você fala, Jesus, um contador de histórias? Sim. Mateus 13:34 diz assim: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. E o que são as parábolas? Nada mais, nada menos do que contar história. Nada lhes dizia, nada. Jesus intencional em tudo, né? Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Então é sobre isso. Eu quero deixar aqui no final, vou deixar para vocês algumas perguntinhas relacionadas ao capítulo 24 e ao capítulo 25. Volto depois com mais vídeos, mais estudos para crescermos juntos.